No dia 26 de julho de 2024, começaram os Jogos Olímpicos edição número 33, ou seja, já fazem aí desde o início dos Jogos Olímpicos 33 vezes que esta ocasião, que este evento ocorre. E este é um número que possui significados poderosos para os ocultistas, e é claro, eles aproveitaram essa ocasião especial em que o mundo inteiro estava prestando atenção para apresentar seus planos e deixar uma forte mensagem. Mais uma vez, a elite mundial arquitetou um ritual cerimonial satânico com o objetivo de enaltecer o mal e vangloriar práticas degradantes e malignas. Você já parou para pensar por que em todos os rituais cerimoniais realizados no mundo por eles, os cristãos sempre são o alvo dos seus ataques e zombaria? Que sempre as profecias cristãs são referidas nesses rituais e não profecias de outras religiões existentes no mundo? Nesse momento eu pergunto a você, por que isso ocorre? Por que os poderosos têm tanto interesse em nos perseguir? Eu respondo a você, acontece que o Evangelho de Cristo os incomoda. As profecias os incomodam, pois eles sabem da verdade. Sabem que tudo aquilo que está escrito nos textos proféticos se cumprirá. E eles lutam para que tudo seja diferente, para que os seus deuses, os anjos caídos, os demônios, os Benai Ha-Elohim, sejam vencedores nesta guerra. Os homens que estão no controle do mundo servem a Satanás, que é o Deus deste mundo, como está na Bíblia. E estes homens sabem que o tempo para perseguir e calar os cristãos se aproxima, como está escrito no livro de Mateus capítulo 24, versículo 9, aonde é dito: eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. E esse é um texto que fala antes mesmo do período tribulacional. É muito importante a gente ter isso em mente. É por esse motivo que nenhuma religião os importa senão a nossa. Todas as religiões da Terra foram criadas por Satanás e pelos Benai Ha-Elohim. Todos seguem essas religiões pagãs, todas as culturas antigas e até mesmo as religiões que sobrevivem até hoje, seguem os mesmos padrões. Adoração ao sol, adoração à deusa mãe, sacrifícios, rituais e outras coisas que nós já abordamos aqui em nossos estudos. Essa é a grande Babilônia, o sistema mundial construído por Satanás para manter a humanidade confusa e longe da verdade, inclusive dentro do aspecto religioso. Quando nós analisamos este evento através da numerologia oculta cabalística, a gematria que é importante para eles, nós constatamos muitas coisas. Veja só, dentro da cifra redução única, quando a gente coloca a seguinte sentença: os Jogos Olímpicos da 33ª edição, nós temos o valor 100. E lembrando que eu estou traduzindo aqui para você, porque a língua original onde a gente usa a gematria é a língua inglesa. Tá? Eu já fiz aqui uma aula sobre gematria, mostrei a gematria começando na Caldeia, passando para a Babilônia, passando para os judeus, passando para todas as tradições ocultistas. Então, os ocultistas utilizam da gematria para muitas e muitas coisas, inclusive para poder guardar certos segredos e também para deixar a sua assinatura em certos eventos, para poder programar certos eventos, até mesmo eventos sacrificiais e também ritualísticos como esse, Então nós temos essa sentença possuindo o valor 100. Veja só outras sentenças que também possuem o valor 100. Olimpíadas na França 2024. Então, os Jogos Olímpicos da 33ª edição aconteceram na França em 2024, correto? Então, a gematria está mostrando aqui para nós exatamente o que constatamos na realidade. Veja outras coisas. Rebelião luciferiana. Nós vimos isso nesse evento? Vimos. Inclusive, nós estaremos entrando a fundo nos detalhes dessa rebelião luciferiana que eles apresentam aí, nesse evento. Geração adúltera. Nós vimos isso ou não vimos?
Vimos uma geração degradante, que nesse evento apresenta o que há de pior, né? Apresenta a iniquidade, apresenta o pecado como se fosse algo santo, algo que todos têm que respeitar, algo que todos têm que calar a boca e aceitar. É ou não é? Pois então, isso também possui o valor 100 na gematria. A sentença Rituais Maçônicos também possui o valor 100, e nós vimos muito simbolismo satânico durante essa abertura, né, das Olimpíadas, inclusive o próprio esquadro e o compasso. E a busca controlar você. Essa sentença também possui o valor de número 100, e você entenderá o porquê ela está aqui quando nós estivermos falando sobre a aparição do Cavaleiro Branco do Apocalipse. O período do Aion começou, também uma sentença que possui o valor 100 na gematria. E eles estão anunciando isso, que o período do Aion de Horus começou, que o período da nova ordem mundial, que o período do anticristo está aqui. Eles trabalham para que isso seja um sucesso, para que eles obtenham êxito, para que eles vençam a Deus, para que eles controlem toda a humanidade, para que eles alcancem a vida eterna, para que eles sejam mais poderosos do que o Criador. Eles estão se preparando para uma grande guerra, é isso que diz a Bíblia, e muitos cristãos não enxergam isso. Mas essa é a verdade. Os escritos deles mostram que eles se preparam para uma guerra contra o Criador, a Bíblia mostra isso e muitos cristãos, não, isso não vai acontecer. Vai acontecer. Armagedon, inclusive, é isso, é uma guerra entre Satanás e os seus seguidores contra os céus, né? Então o período do Éon, o período da rebelião, da nova ordem mundial, do aparecimento do anticristo e de outras coisas mais que vêm com isso, começou, e essa é uma sentença que possui o valor número 100 na gematria. Outra sentença é Homem do Pecado em cena. E o Homem do Pecado foi mostrado. Ele esteve em cena neste ritual cerimonial. Eles estão, né, apresentando com a aparição do Cavaleiro Branco do Apocalipse isso. Mas eu deixo, né, isso para mais à frente quando nós chegarmos nessa parte. Agora, antes das Olimpíadas iniciarem, a mídia trouxe de várias formas sutis a numerologia do 100 e conectou com este evento. As pessoas não enxergaram isso, porque as pessoas não veem os números e os símbolos da mesma forma que eles, que controlam o mundo, veem. Eles compreendem o que o código 100 representa para eles. Representa tudo isso e muito mais, que eu acabei não botando aqui no vídeo, né? E eles estão comemorando e anunciando muitas coisas que estão por vir com esse código, com esse evento, nas entrelinhas. E as pessoas, por não possuírem o discernimento, não conseguem assimilar isso. Como disse o próprio Manly Palmer Hall, maçom grau 33, em um de seus livros, abro aspas, simbolismo é a linguagem dos mistérios. Por símbolos, os homens sempre buscaram comunicar uns aos outros aqueles pensamentos que transcendem as limitações da linguagem. Fecho aspas. Então, nem sempre eles se comunicam através da linguagem, eles se comunicam através dos símbolos, eles se comunicam através da numerologia. E é importante estarmos atentos a isso. O próprio Apocalipse nos fala sobre calcular o número da besta, né? Agora, passando para outra parte, antes do Cavaleiro Branco do Apocalipse ser mostrado, foi cantada a música Imagine, de John Lennon. E essa é uma música que fala sobre a nova ordem mundial. Eu quero ler aqui a transcrição da letra para você, bem rapidamente. Imagine que não há céu. É fácil se você tentar. Nenhum inferno abaixo de nós. Acima de nós apenas o céu. Imagine todas as pessoas vivendo hoje. Imagine que não há países. Não é difícil de fazer. Nada para matar ou morrer. E nenhuma religião também. Imagine todas as pessoas vivendo em paz. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Espero que um dia você se junte a nós e o mundo será um só. Não
imagine nenhuma posse. Eu me pergunto, se você pode, não há necessidade de ganância ou fome, uma irmandade de homens. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo inteiro. E aí vem o refrão de novo. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Espero que um dia você se junte a nós e o mundo viverá como um só. Então, aqui está falando sobre nada de céu mais. Não existirá mais céu, né? O inferno também não existirá, ou seja, quem está no inferno será liberado do inferno, né? É isso que eles querem. Eles também colocam, imagine que não haja países, ou seja, nova ordem mundial, né? Falam sobre uma falsa paz. Os cristãos não são contra a paz, mas essa paz que o anticristo oferecerá será uma paz enganosa. E haverá paz apenas para aqueles que seguirem à risca o sistema que ele estabelecerá, como está descrito na Bíblia e como a gente já consegue enxergar. Eles estão descrevendo termos para que o mundo entre em paz, para que o mundo seja sustentável, mas esses são termos muito ditatoriais. Ou você o segue, ou você não tem vida, ou você não compra, ou você não vende, e por aí vai. E continua, né? Espero que um dia você se junte a nós, então aceite. Aceite o nosso projeto, aceite o nosso plano, aceite a nossa nova ordem. E o mundo será um só. Não imagine nenhuma posse. O nosso último ou penúltimo vídeo foi falando sobre isso, sobre economia circular, sobre essa ideia que eles têm de acabar com a posse das pessoas, de tirar o seu carro, a sua casa do seu poder e entregar isso na mão de corporações que servirão a eles. As pessoas serão escravas do sistema da nova ordem mundial. Elas não terão nada. É isso que o Fórum Econômico Mundial coloca. Até 2030 ou daqui a 50 anos, como eu mostrei para você, né, no nosso estudo anterior, falando sobre isso, eles querem extirpar, eles querem acabar, eles querem destruir, eles querem aniquilar a propriedade privada. Seja uma colher, um celular, uma televisão, uma máquina de lavar, uma panela, o que quer que seja, você não terá nada. Então, não imagine nenhuma posse, como diz essa música. Essa é uma música até que antiga, né? Não há necessidade de ganância ou fome. O anticristo vai resolver todos os problemas do mundo, vai unir o mundo e vai criar, né, esse regime. E eles esperam que você se junte a eles. Então, essa é uma música que descreve a nova ordem mundial e antes do Cavaleiro Branco aparecer, ela é cantada. Você acha que isso é apenas uma coincidência? É claro que não. E depois da música, aparece ele, o Cavaleiro Branco do Apocalipse. Nesse momento, os comentaristas em todo o mundo seguiram um roteiro para enganar as pessoas. Eles disseram que este cavaleiro metálico se tratava da deusa Sequana, a deusa do rio Sena. E isso é mentira. Eles estavam manipulando milhões de pessoas com essa falsa narrativa. A deusa Sequana, que é uma entidade maligna, diga-se de passagem, pois todos os deuses pagãos são demônios, e é isso que a Bíblia nos diz, não é representada essa deusa Sequana como uma mulher vestindo uma armadura de cavaleiro ou de cavaleira, enfim, e usando de um cavalo para se transportar em cima do rio Sena. Muito longe disso. A representação dela não é essa. A verdade é que esta figura que nós vemos aí se trata do primeiro cavaleiro do Apocalipse, o Cavaleiro Branco, em uma representação metálica, mas ainda assim usando uma capa branca em suas costas, que mostra a sua real identidade. Ele é o Cavaleiro Branco. Algumas pessoas colocaram, né, que é o Cavaleiro Pálido do Apocalipse, o quarto cavaleiro. Não é isso, tá? Não aparece o quarto cavaleiro depois o primeiro cavaleiro do Apocalipse. Isso não faz o menor sentido. É o Cavaleiro Branco em uma representação metálica e a bandeira das Olimpíadas, a bandeira branca, ele orna esse detalhe branco e isso mostra a identidade dele. E essa representação metálica quer nos passar a ideia de que o anticristo está vindo e usará do aparato tecnológico, ou seja, metálico, a semiótica, né, da cor metálica, ela vem sendo usada há muito tempo, usada pelos ocultistas em séries, em filmes, sempre para poder retratar alta tecnologia. Então, eles estão passando que o anticristo está vindo e através do aparato tecnológico ele irá conquistar, dominar, controlar as nações. E ele está vindo sobre as águas. E na Bíblia, águas significam pessoas de todos os cantos da terra.
Ou seja, ele está vindo, o momento da sua aparição está chegando, e através da teia tecnológica de controle que está sendo construída pelos globalistas diante dos nossos olhos, ele governará o mundo. Nós estamos falando aqui de tecnologias como 5G, inteligência artificial geral, principalmente, a inteligência, ou melhor, internet dos corpos, internet das coisas, e outros aparatos tecnológicos mais, computação quântica, coisas que irão afetar, inclusive, os seres humanos de dentro para fora, coisas que servirão, inclusive, para mudar a nossa genética, para interagir com as proteínas do nosso corpo, com nanotecnologia e com várias coisas mais. Então, o anticristo irá hackear, irá controlar o mundo, irá fazer com que todos estejam debaixo, da sua influência através da tecnologia. Também é importante trazer aqui que a Bíblia fala sobre a besta que emerge do mar, que é a representação do governo do anticristo, Então, isso também está aí, de uma certa maneira, ligado a todo esse simbolismo que a gente está vendo aqui. Também é importante notar que o simbolismo angélico está muito presente nessa cerimônia. Vemos asas sendo colocadas de forma estratégica em todo o cenário. Por quê? Esses ocultistas, esses luciferianos, esses globalistas, eles veneram os anjos caídos, os seus deuses, os Benai Ha-Elohim. E eles sempre acham uma forma, seja subliminar ou escancarada, de mostrar isso. Então, você vê grandes monumentos, sempre figuras angélicas aí no mundo, Você vê também, por exemplo, aí, certas séries fazendo menção aos anjos, Tem série até de Lúcifer hoje em dia. Então, sempre buscando aí fazer com que os anjos caídos ou que Satanás se pareça com uma figura legal, com uma figura não compreendida e etc. Isso faz parte, digamos assim, da teologia deles, Então, eles sempre querem colocar isso no imaginário das pessoas, figuras angélicas, anjos caídos, enfim. E não é a primeira vez, nas Olimpíadas, que eles fazem referência aos anjos caídos. Veja, por exemplo, aqui o que aconteceu recentemente nas Olimpíadas de Tóquio, em 2020. Os vencedores das provas foram coroados com esta medalha de ouro. Então, o que você me diz? Será que isso é proposital ou não? Será que eles estão venerando os deuses deles ou não? Enfim. Nesse momento eu quero aqui rapidamente agradecer os contribuidores do nosso canal, que são aquelas pessoas que através da nossa chave Pix ajudam com que este trabalho continue. O conteúdo que nós trazemos aqui para você é um conteúdo diferenciado, um conteúdo que você com toda certeza não vê em qualquer lugar e é um conteúdo que dá muito trabalho. Nós não recebemos nenhum tipo de ajuda das plataformas, toda a ajuda que nós temos para que esse trabalho continue e que cresça cada vez mais, vem de vocês, através da nossa chave Pix. Então, desde o último vídeo, nós tivemos os seguintes contribuidores: Maurílio Oliveira, Cleiton Melo da Silva, Ana Carolina Vieira e Fernando Andrade Almeida. Desses irmãos, nós temos o irmão Cleiton contribuindo pela primeira vez, agradeço muito, meu irmão. Temos também a irmã Ana Carolina contribuindo pela primeira vez e trazendo uma grande contribuição. Meu muito obrigado, minha irmã. Nós temos também o irmão Maurílio sendo um contribuidor fiel, ou seja, está todos os meses aqui ajudando o trabalho e trazendo uma grande contribuição. Meu muito obrigado, irmão. E temos também o irmão Fernando Andrade Almeida, sendo um contribuidor fiel e trazendo uma contribuição generosa. O meu muito obrigado a todos os irmãos. Nesse momento, eu peço a você que nos escuta e que aprecia o nosso trabalho e que acredita que o nosso trabalho não pode parar, que o nosso trabalho precisa de ajuda. Eu peço a você, contribua com qualquer valor através da nossa chave Pix, que está na sua tela, também está na descrição, e temos também outros métodos aí que você pode usar para poder ajudar o Matrix Mundial a continuar, para você abençoar esse trabalho, que é um trabalho difícil, é um trabalho
de detalhes, é um trabalho de estudo, de pesquisa e feito da melhor maneira para vocês. Como muitas pessoas dizem, a gente traz aqui um conteúdo que é digno de comunidade fechada, um conteúdo aberto a todos, e isso é graças ao financiamento dos irmãos. Então, agradeço a todos e que o Criador abençoe. Vamos continuar aqui então, né, falando sobre esse cavaleiro branco. Ele sai da água. E quando ele sai da água, ele perde a sua forma metálica e encontra a sua forma humana. E vemos de novo o simbolismo angélico, né, as asas no fundo. Outro aspecto importante de toda essa cerimônia, principalmente falando sobre o cavaleiro branco, é destacar a metamorfose desse cavaleiro, do metal para o humano. Pois, como percebemos na água, né, como a gente falou aqui, o cavaleiro possui a forma metálica, tecnológica, e na Terra ele se manifesta de forma física. Eles estão de forma sutil, nos mostrando que toda operação transhumanista que visa corromper a natureza humana e a natureza da criação, que visa misturar o ferro com o barro, é algo que está dentro da agenda do anticristo. É algo pelo qual eles trabalham e são orgulhosos disso. Um pouco mais à frente vemos uma cena muito simbólica também, né? Todas as nações seguem a besta, seguem o anticristo, seguem o homem do pecado. Assim como está escrito no livro do Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, onde é dito: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. E no fim da trajetória do Cavaleiro Branco, ele entrega a bandeira das Olimpíadas ao contrário para os organizadores do evento. E assim a bandeira é hasteada. Caso você não saiba, uma bandeira hasteada de ponta cabeça significa perigo. Significa que os inimigos estão dominando uma nação. Seria esta a mensagem por trás desse ato? O mundo está sendo dominado? Porque essa bandeira representa, de uma certa maneira, todos os países do mundo que participam das Olimpíadas. Então eles estão colocando que o mundo está sendo dominado, as nações estão sendo dominadas pelo antimessias nesse momento, que é quem entrega essa bandeira ao contrário. Nós vemos também, meus amados, o simbolismo de Baal, né, nisso tudo. Nesse momento aí em que o Cavaleiro Branco aparece, né? E esse simbolismo, ele esteve de maneira escancarada, né? No passado, os hebreus cultuaram um bezerro de ouro e esse foi um ato fortemente reprovado pelo Altíssimo que teve consequências para o povo hebreu. E aqui nós vemos a mesma coisa, um touro de ouro fazendo parte de uma infame celebração. Até mesmo aquela personalidade, o Snoop Dogg, né, ele usou um colar com Bafomé, que faz parte da semiótica aí do Baal, né, que vai muito além disso, que possui aí raízes mais antigas que isso, mas a gente coloca Baal aqui, que as pessoas conhecem. Mas basicamente a representação dos anjos caídos. E a própria mídia colocou que aquele era, né, um símbolo de Baal. Então assim, é algo que está aí na cara, né, quem eles adoram, no que eles acreditam. Tedros Adhanom, passando para outro destaque, também esteve lá. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, esteve presente na cerimônia ritualística e foi uma das personalidades que carregou a tocha. Teria Tedros alguma ligação com o estabelecimento do governo do anticristo? Será que de alguma forma ele trabalha para a dominação completa da humanidade? Se você assistiu nossos estudos passados, você sabe muito bem que sim. Pessoas caindo do nada, depois que falamos de Tedros Adhanom, isso aqui vem muito a calhar. Uma cena bizarra e para muitos assustadora foi vista durante esse ritual. Pessoas dançavam e de forma repentina caíam no chão, de uma maneira muito estranha. O que eles queriam passar com isso? Estariam eles nos falando sobre a corrupção do genoma humano, que irá causar sérios danos à nossa sociedade e já está causando? Que muitos serão eliminados nesse processo? Não vejo outra forma de interpretar isso.
E vocês sabem muito bem o porquê eu interpreto dessa forma. Vocês acompanham comigo o que está acontecendo no mundo nos últimos anos aí. Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade, que hoje é um dos maiores símbolos dos Estados Unidos da América, também foi apresentada durante esse ritual. Caso você não saiba, este é um monumento feito na França e foi um presente da maçonaria francesa para a maçonaria americana. Os pedaços da Estátua da Liberdade, construída, foram enviados por navio para os Estados Unidos e eles construíram lá. Então, é um símbolo maçônico, que é um dos maiores símbolos dos Estados Unidos, uma nação maçônica, assim como a França, Tanto que na Constituição dos Direitos Humanos da França está lá o olho que tudo vê, pirâmide, etc. Vários símbolos aí esotéricos, maçônicos, ocultistas. Então, o mundo jaz no maligno. De várias formas as nações estão comprometidas aí com o ocultismo, com Satanás. E o que nós vimos? Nós vimos a Estátua da Liberdade completamente destruída e um balão passava sobre ela. O que eles querem passar com isso, com esse simbolismo? O que eles querem nos dizer? Nos baseando em tudo que vimos até agora, aparição do anticristo, pessoas caindo do nada, enfim, controle tecnológico, estariam eles nos entregando uma mensagem de forma sutil que a liberdade está chegando ao fim e por isso a Estátua da Liberdade está destruída? Enfim, aqui eu abro para interpretação. E agora, quero mostrar para vocês como verdadeiramente esse é um ritual pagão escancarado, as Olimpíadas. Caso você não tenha se convencido até agora. Alguns dias antes desse evento começar, a conta oficial dos Jogos Olímpicos publicou um vídeo onde há um ritual pagão escancarado sendo feito em veneração ao deus Apolo e ao deus Zeus. Deus com D minúsculo e aspas, milhões de aspas. E também oferecendo as Olimpíadas, que estamos vendo agora, a esses deuses. Então eles veneraram e ofereceram esse evento aos deuses. Como eu disse anteriormente, deuses pagãos são demônios, todos eles. E esses rituais, muito embora se pareçam estranhos para alguns, se pareçam até mesmo inofensivos para outros, melhor colocando, na verdade nos mostram exatamente a influência maligna que há por trás, não somente deste evento, mas também do mundo em que vivemos. Inclusive, a história das Olimpíadas começam há milênios atrás. Este era um festival oferecido ao deus pagão Zeus. Ao que tudo indica, nada mudou, Assim como as festividades pagãs são realizadas pela elite mundial e a humanidade participa sem saber, de forma ignorante, e nega a verdade, mesmo que ela esteja escancarada em seus olhos, outras práticas pagãs também continuam até hoje, como sacrifícios ritualísticos, rituais de magia negra em oferecimento aos deuses, enfim, nada mudou, tudo continua o mesmo, o teatro apenas é diferente. O teatro hoje visa enganar as pessoas, visa as pessoas entenderem que não, isso não tem nada a ver, é algo inofensivo, mas ele continua aí. As práticas pagãs continuam aí, apenas o engano é maior e faz com que as pessoas não consigam enxergar a verdade. E falando sobre esse vídeo publicado, de um ritual pagão publicado na conta oficial dos Jogos Olímpicos, na legenda é dito o seguinte: Apolo, deus do sol e da ideia de luz, envie seus raios e acenda a tocha sagrada para a hospitaleira cidade de Paris. E você, Zeus, dê paz a todos os povos da terra e coroa os vencedores da raça sagrada. Interessante, Raça sagrada. Vocês que me acompanham aqui sabem que os deuses tiveram aí filhos, e esses filhos são a raça sagrada, que são a raça sagrada para eles, para os ocultistas, que são os Nephilim. Mas enfim, várias referências aqui, tanto aos anjos caídos quanto aos Nephilim, O que é interessante é que quando a gente pega essa sentença aqui e coloca na cifra caldeia dentro da gematria, nós temos o valor 666. Seria apenas uma coincidência? Mais uma coincidência? Eles não fazem nada sem muito projeto, sem muita intenção por trás. Então acredite, não é por acaso. Muitas vezes os números são escondidos
A numerologia que eles querem passar escondida em uma frase, em uma manchete de jornal, em um clipe musical, em uma mensagem subliminar em um filme, mas as numerologias, as suas assinaturas, elas sempre estão nos eventos que eles financiam, que eles estão por trás. E nós temos também, né, a zombaria à última ceia, uma cena que chocou o mundo, que revoltou muita gente, né? E é um dos momentos mais marcantes dentro do Evangelho, é a última ceia, justamente porque é a ceia realizada pelo Messias com os seus discípulos. E durante esse ritual satânico, eles blasfemam esse momento, substituindo o Messias por uma mulher que se diz, como saiu em muitos jornais aí, judia, gorda, queer e lésbica. Os discípulos foram substituídos por drag queens e até mesmo uma criança estava no meio dessa cena, que é uma verdadeira afronta à fé cristã. Um detalhe que passou desapercebido de muitos é que nesta cena se esconde o simbolismo satânico do 666 também. Quando reparamos em todas as luzes que estão sobre as figuras ali, né, dessa santa ceia, ou melhor, dessa infame ceia, vemos que existem 6 lâmpadas em cada uma das divisões feitas pelos pilares. Seria apenas uma coincidência ou mais uma referência maligna? Bem, você decide. E mais, a criança que está ali, isso tudo é estratégico, nada é por acaso. Esse é o próximo passo da agenda de degradação humana, atingir os pequenos. Colocar um pequeno ali é trabalhar no subconsciente das massas essa ideia nefasta. Diferente do que muitos estão falando, meus amados, nada disso é uma guerra cultural, é apenas uma agenda woke, é apenas uma questão política cultural, é uma guerra cultural, não é nada disso. É apocalipse. O que muitos estão conhecendo agora como agenda woke, que vem a ser teorizado por alguns aí filósofos e, digamos assim, cientistas políticos, a Bíblia fala há mais de 2000 anos. Então, sentem aí e aprendam o que diz a Escritura Sagrada, porque nela está a verdade. Não se trata, é claro, né, que existe toda uma questão cultural, existe toda uma engenharia sendo aí estabelecida, né, no psicológico, no subconsciente das pessoas. Com toda certeza, é assim que eles jogam a guerra espiritual, mudando a crença das pessoas, a concepção das pessoas. Mas o que as pessoas precisam entender é que isso não é um processo puramente cultural e que as pessoas que estão por trás disso não possuem aspirações políticas, elas já têm o mundo nas mãos. Para elas, não é uma questão de mudança política, cultural. Não. É uma questão espiritual, essencialmente. E tudo isso é profético. Dentro de tudo que vimos aqui, o que a gente pode constatar? Nada do que eles planejam irá se concretizar de fato. Eles não vão vencer o Criador. O Criador é maior. Acontecerá apenas aquilo que o Altíssimo já permitiu e que está testificado nas profecias. Então, haverá perseguição à igreja? Haverá. Haverá iniquidade? Haverá. Haverá corrupção genética? Haverá. Haverá controle mundial? Haverá. E também haverão outras coisas que estão nas profecias. O período da grande tribulação é um período muito difícil, como está descrito na Bíblia. Agora, no fim, e isso é o importante, eles serão derrotados. E todos aqueles que seguirem a besta serão condenados. E nós, que seguimos a verdade, o Evangelho, o Altíssimo, viveremos com ele para sempre. Herdaremos a terra. As profecias estão se cumprindo. Meu nome é Lucas Neves, eu encerro esse vídeo por aqui e peço a você encarecidamente que você curta e compartilhe esse vídeo, que você baixe esse vídeo, né, e compartilhe nas redes sociais para que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possíveis, ok? Essa mensagem não pode morrer. Eu demorei para fazer esse vídeo porque, como você pode ver, né, existem vários detalhes, existem várias coisas que a gente precisa pontuar para trazer para vocês aqui. Eu não tenho,
né, essa ambição de trazer o primeiro conteúdo. Eu sei que isso dá muito view e dá muito certo na internet. Mas a minha principal ambição aqui não é trazer primeiro, é trazer o melhor para você. O mais completo, né, o mais explicado, o mais embasado, para que a gente compreenda exatamente com o que a gente está lidando, ok? Então eu encerro por aqui, deixo o meu abraço e até o próximo vídeo, se assim o Criador permitir.